Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui, hoje no 5º dia da Bienal. Que delícia, que delícia! E hoje, para o programa Plenitude, estamos aqui entrando em plenitude. Eu, você, Joana de Ângeles, nesse meio literário delicioso e assim contando tudo o que está acontecendo nessa Bienal maravilhosa. Hoje nós estamos com um amigo muito querido, um amigo especial que vem contar assim muitas coisas interessantes que você vai vibrar daí onde você estiver e vai ficar assim cheio, cheio, cheio de curiosidade e ansioso para esperar as coisas que vão estar acontecendo. Nós estamos aqui com o Wagner de Assis. Você sabe quem é? Wagner de Assis é produtor e cineasta. Lembra do filme Nosso Lar? Pois é, foi ele que fez o Nosso Lar. Arrasou, arrebentou. Aliás, é sucesso até hoje, porque hoje as pessoas procuram esse filme assim incansavelmente para assistir, de tão esclarecedor que é. E hoje nós estamos aqui com ele para bater um papo muito gostoso, porque tem novidade aí assim saindo do forno. Como vai, Wagner? Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado, né? Na verdade, são muitos obrigados que eu deveria dizer aqui. E o principal deles, o primeiro é para você, porque 6, 7 anos atrás a gente conversou e eu tive lá no Seja expondo o projeto do filme, do Nosso Lar. Foi. E eu me lembro que eu pedia para as pessoas, dê uma chance para essa história, que a história é forte. E as pessoas deram essa chance, né? E o filme teve toda a repercussão que aí ainda tem, são quase 40 países, né? Então, é impressionante. Eu só tenho a agradecer àqueles que compraram o filme, né? Que abraçaram o filme e levaram outras pessoas aos cinemas. E, sim, a história continua, é uma história linda de sucesso do filme. Obrigado a você por isso, né? Imagina, não tem que agradecer, não. É uma parceria assim de amor, de carinho, porque a gente sabe que é extremamente esclarecedora e você assim foi muito feliz na sua escolha, ter abraçado a causa e ter produzido esse filme. Realmente foi você que está de parabéns, isso sim. A gente vai em frente, né? É isso, a proposta é essa, é não parar, né? E qual foi a emoção de produzir Nosso Lar e ver que ele está tão atual até hoje aí, e você vê em outros países que ele continua atual, né? Não tem 2 semanas que eu passe sem receber algum e-mail, algum contato de algum lugar do planeta querendo saber mais a respeito do filme, querendo comprar livro, e eu encaminho isso é aquele, talvez, se há algum orgulho bom, esse é o orgulho bom. E eu sempre qualifico que o filme está além da gente nessa hora, né? Então é a carreira do filme, sim, e acredito isso certamente ao Dr. André, ao André Luiz, né? A gente tentou colocar no filme um pouco de sua história. E as pessoas vão ao cinema para ver uma história boa, ponto. A história dele é boa e a gente acreditou em contá-la daquela forma, não só para os espíritas, não só para os leitores do livro, mas para todas as pessoas. E o filme foi para a tela se comunicando assim. Então isso nos deixa satisfeitos, orgulhosos sim, aptos e entusiasmados e se preparando para o próximo filme. Muitas pessoas me perguntam, sim, vai ter o Nosso Lar, a continuação. A continuação é a continuação dos próprios livros, né? Então, sim. O livro seguinte é o Mensageiros. Então, o filme vai se chamar Nosso Lar, Os Mensageiros. Ou Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Mas a gente vai abordar as histórias de Aniceto, né? E roubando um pouquinho também ali do Obreiros da Vida Eterna. Então, se o pessoal já quiser ler, reler, reestudar, para depois ver como é que a adaptação foi feita, a edição, já pode. A gente está muito próximo a começar a filmar, esperando melhorar um pouco a situação financeira do país, para terminar a parte de financiamento e seguir adiante. Mas vai. Porque realmente requer um empreendimento muito grande, né? Precisa de muito apoio, muita parceria, muito investimento,
porque é um custo muito alto e a gente sabe a dificuldade que é para se produzir um filme, né? E a gente estabeleceu como parâmetro contar a história da forma como ela deve ser contada. Não fazer concessão na história por conta da falta de recurso. Acho que as histórias não merecem isso. Tem histórias que podem ser contadas dentro de uma casa, com um casal e uma família. Cada história tem as suas demandas. Sim. Essa história, no caso, as histórias do filme Os Mensageiros, assim como foi a história do Nosso Lar, do filme inicial, mereciam uma cidade, merecem todos aquela estrutura de filmagem e toda aquela demanda. Então, para isso precisa de dinheiro. E a gente estabeleceu que era importante, vamos conseguir o dinheiro necessário para contar a história bem. E é isso que a gente está conseguindo. Demora um pouco mais, às vezes a gente fica impaciente, lida com um pouco a nossa ansiedade, mas tudo tem seu tempo, diria a doutora André, né? Com certeza. E a gente tem que fazer esse movimento, né, de estímulo ao público, de trazer esses parceiros, esses empresários, para fazer esse movimento, porque é um movimento extremamente esclarecedor. E eu acho que o empresário, na verdade, ele fica muito acomodado, limitado somente em ver o retorno de dinheiro. Ele não procura ver o retorno do esclarecimento psicológico da situação. Por se tratar de cinema e ser uma indústria, Sim. Isso acaba sendo a primeira avaliação, né? E muitas vezes ela acaba não sendo uma avaliação positiva, mas a gente está confiante. A gente está indo nos lugares certos, o dinheiro existe, os recursos existem, a gente só precisa encontrar as pessoas certas, comprometidas eventualmente com o que a gente quer contar na tela, e essas pessoas vão fazer parte do barco e vão remar com a gente, né? Com certeza. E tem muitos empresários aí também que são espíritas. Exatamente. E sabe que isso é um... Hoje tem uma outra visão já, né? Não é uma questão de fazer, eu estava falando sobre isso, não é uma questão de fazer a propaganda do espiritismo no cinema, não, jamais, nunca foi. Sim. É uma questão de contar essas histórias espíritas, de teor espiritualista, mas mais especificamente espírita, dentro do cinema, da maneira respeitosa com o cinema, né? E usar corretamente o meio de comunicação, que é o cinema. Se a gente for fazer propaganda, é melhor fazer propaganda em si. Se a gente faz uma propaganda e anuncia. O diferencial é que essas histórias são fantásticas. E elas estão ao alcance das pessoas nos livros, e a gente está querendo que as pessoas tenham conhecimento dessas histórias no audiovisual. É isso. Mas deixar isso claro para os parceiros, para os investidores, às vezes demanda um trabalho maior, né? Então, se a gente encontra alguém que já entende esse processo, facilita. E é muito bacana porque quando o empresário passa a ter a visão de que ele pode estar tendo ali a preocupação única de retorno, mas quando ele vê que ele está levando uma esperança para a pessoa, né? As pessoas que vão ver o filme, tipo assim, olha, eu estou assistindo um filme que vai me dar uma outra visão da vida, tipo assim, a vida não acaba ali. Eu tenho uma esperança que o que eu fizer vai ser um fruto para um futuro. Um filme é para fazer pensar, para emocionar, para entreter, né? E se ele cumprir essas funções, ele cumpriu bem e ele tem um sentido de sua existência. E a gente tenta trabalhar o máximo possível dentro disso, né? E nós vamos em frente, as coisas vão caminhar. Wagner, imagino que no filme você deve ser fácil, em certo ponto, você retratar o fenômeno, né? Porque as pessoas têm muito interesse para ver o fenômeno, saber o que é esse fenômeno, querer ver a imaterialidade, ver o que acontece. Como é você retratar isso no filme? Quando a gente escreve um roteiro, e como eu quase em todos os projetos que eu faço, eu acabo sendo roteirista e dirijo o roteiro que eu mesmo escrevi. Não é uma regra, mas enfim, tem acontecido assim. Mas fica bom, porque você já cria e já sabe o que você quer. Normalmente a gente diz que o roteirista vê o filme antes de todo mundo, né? O roteirista é o cara que não precisa de dinheiro para montar aquelas ideias todas. E aí, o meu trabalho como diretor é tentar dar
visibilidade e criar uma narrativa audiovisual para aquilo. Existem as dificuldades naturais de se fazer, tirar do aspecto literário e colocar na linguagem audiovisual. Mas hoje em dia a gente conta com tecnologia, e é algo que foi um dos grandes argumentos para a gente pensar lá em meados dos anos 2000, ou seja, 10 anos atrás praticamente, quando a gente começou a trabalhar no filme Nosso Lar especificamente, que a gente entendeu, olha, tem tecnologia hoje em dia para a gente poder criar coisas que até pouco tempo atrás a gente não conseguiria criar. Os efeitos, as texturas, os fenômenos e etc. Então, confiando um pouco nas ferramentas que a gente tem para trabalhar, mas acreditando muito na dramaturgia ser bem contada, a gente vai em frente. Ou seja, nada é impossível hoje de se recriar no universo cinematográfico. Como este universo espírita, todas as coisas que são narradas pelos espíritos são às vezes muito fantásticas, a gente tem que usar o cinema para poder ilustrar bem. E esse é um exercício, né? Cada pessoa que lê o livro vai ver o livro de uma maneira diferente. Mas quando for ver o filme é só aquilo lá. Então o que a gente tenta é trazer esse teor universal para a história. Tentar fazer com que a história seja entendida, curtida, compreendida, enfim, por todas as pessoas. Não é uma coisa para o nicho. A gente quer abrir e dar um aspecto universal para este conhecimento. Até porque a gente acredita nisso, e é uma questão até pessoal, né? Com certeza. E nada melhor que o filme para poder passar aquilo que está dentro do livro para a pessoa, né? Porque se não for o filme, a pessoa não consegue visualizar aquilo que está no livro. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia quando eu estava fazendo a pesquisa para o filme Nosso Lar, e que eu ainda estava pesquisando para escrever o roteiro, que eu pedia para as pessoas, eu perguntava assim, você leu o livro Nosso Lar? Li o livro Nosso Lar, conheço tudo do livro Nosso Lar, sei de tudo, todas as histórias. Então me faz um favor. Mentaliza que você está na frente da cidade Nosso Lar, de costa para o portão da cidade. Estou mentalizando. O que você viu? O que você vê aí à sua frente? Ninguém conseguia me dizer. Porque isso era uma relação da cidade com a terra. Ninguém conseguia claramente destrinchar o que você está vendo. Ou seja, isso era fundamental para o filme. Virou um grande cenário, um momento de entradas e saídas, de transição. A gente filmou numa fazenda que tinha um declive com grama. Depois a gente teve que fechar tudo com um pano azul para poder aplicar o planeta Terra. Mas ninguém conseguia entender visualizar que alguma aquilo era um coisa. detalhe simplório, mas de extrema importância. Né? Porque é o que? É o fim, ou acabou, e você está aí? vendo a Terra muito lá embaixo, como se você estivesse na Lua. Você está vendo a Terra como se você estivesse na estratosfera. Onde você está vendo a Terra? E você está vendo a Terra? Ninguém conseguia me responder isso. Outra pergunta, para não alongar, mas outra pergunta foi, chove em Nosso Lar? Chove? Você acha que chove? Então a gente foi debater, entender, repensar. Aí eu fui perguntar para a diretora de arte ali, a Rainha, que me perguntou, chove em Nosso Lar? Por que você quer saber? Porque se chove, as casas têm umas marquinhas de chuvisco, da gotinha da água. Elas não são absolutamente brancas. As calçadas têm algum outro tipo de textura. E assim, são questões mínimas. São pequenos detalhes, mas fazem uma diferença enorme para dentro do visual geral do filme, né? E, enfim, foram anos respondendo esse tipo de pergunta. Você tinha que ter dado uma voltinha no Nosso Lar. Ainda não mereci, não, né? Tive que responder por conta própria, até baseados em pesquisa. A gente foi pesquisar. Teve uma outra discussão enorme. Enfim, a gente vai agarrar na conversa, vai aí, tá? Teve uma outra discussão enorme uma vez que a gente estava discutindo sobre um umbral, que em determinado momento eu achava que teria um pôr do sol no umbral, como um aspecto de esperança para o André Luiz. E a gente ficou horas, talvez dias, elucidando e pensando se deveria existir e se de fato existe o pôr do sol num lugar como um umbral. A gente optou até por não ter, e porque tem relatos no próprio Mensageiros de que o sol era aquela abóboda apacentada, vermelha, atrás das densas cortinas magnéticas que envolviam o planeta. Então, mas para a gente chegar a essas respostas, eram pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas. Você tem que ir no
detalhe de de um relato, de uma frase assim romanceada dentro de um, né, de Esse um é o trabalho da texto. adaptação, né? Você vai descascando para o audiovisual aquilo tudo que eventualmente não está no livro, mas que você precisa para o filme. São pequenos detalhes que fazem. Ó. Olha só, pessoal. Presta bem atenção. Se você for para o nosso lar, por favor, volte e relate tudinho, né, para o próximo filme já. É isso aí. Wagner, você está com outros projetos aí pela frente, né? E a curiosidade desses novos projetos é que está assim pulando aqui na nossa cabeça e eu acho que traz muita curiosidade ao nosso público, onde vai mexer aí as ansiedades para que e aí o que vem rolar pela frente? Então, eu vou começar falando dos projetos que a gente vai filmar e ainda não sobre a Menina Índigo, que é um filme que a gente está lançando. Ok. Mas porque eu acho que é importante ressaltar isso, né? A gente tem, e para mim é um projeto espetacular que caiu, atravessou a minha frente, eu não podia jamais dizer não. Quando o Marcel Sotomayor me procurou, me propondo a possibilidade de filmar a biografia do professor Rivaio, do Allan Kardec. E esse é o tipo de coisa que você não diz não, né? Não dá, Você né? respira fundo, diz vamos em frente. E virou um projeto incrível. E a gente começa a filmar esse ano ainda a cinebiografia do professor Rivaio, do Kardec. Puxa, que bacana. E logo em seguida a gente emenda as filmagens do nosso lar, dos Mensageiros. E a gente tem um terceiro projeto que é quase em primeira mão que eu vou te falar aqui, porque a gente anunciou esse projeto no Conselho, no CFN, lá de Brasília. Mas eu sei que é bacana, eu sei que você gosta muito e isso é um projeto que nasceu praticamente em conversas com o presidente da FEB, com o seu Godinho, com o Rabelo. A gente vai filmar a biografia do Emmanuel. Gente, maravilhoso. Não é há 2000 anos só, não é os 50 anos depois. É a trajetória do Emmanuel ao longo desses 2000 anos. Gente, fantástico. É um projeto extremamente ousado, é um projeto dificílimo. Talvez tenha sido dos roteiros mais difíceis que eu já tenha feito, desses quase 15 roteiros aí ao longo desses anos. Mas é lindo, é emocionante. Então, eu estou apaixonado também por esse projeto. Ele já é um projeto oficial, já tem alguns parceiros. Vai precisar de parceria, vai precisar de dinheiro de audiovisual, da lei do audiovisual. Mas ele já começou, e ele começou assim, sabe quando escola de samba portentosa faz a curva na avenida para entrar e você fala assim, nossa, que abre alas, né? Esse projeto ele também vem assim. Então são os projetos que a gente está muito motivado, está muito interessado e ansioso ao mesmo tempo para começar. Gente, a vida, a trajetória de Emmanuel é fantástica, porque é bem movimentada. Estive né? conversando muito com o Dr. Haroldo, tive com o Haroldo Dutra, tive com o Geraldinho Lemos informalmente, me ajudaram muito. O próprio pessoal da Febre, a Marta, o Rabelo, o Godinho, a gente está em contato e eles sabem o carinho que a gente tem por esse trabalho e vai sair. É muito legal. Divaldo pode também, acho que contribuir alguma Certamente, coisa, eu troquei algumas ideias, né? Porque... Eu pedi ao Divaldo para ver a Menina Índigo, porque ele é pioneiro nessa história no Brasil, né? Nossa Senhora, a palestra dele inicial, né? A palestra sobre a nova geração, é uma palestra muito interessante e muito marcante. E eu não vou dizer que ela não me impacta também de alguma maneira quando a gente decide fazer um filme sobre a nova geração, né? Sim. E esse é o filme, o motivo mais importante pelo qual eu estou aqui. É chamar a Menina Índigo, uma história original que a gente escreveu muito em função de várias... Eu poderia dizer que é uma história original, inspirada em milhares, dezenas talvez, milhares é muito, mas dezenas de histórias reais que a gente foi encontrando ao longo do caminho desta nova geração, né? E mais de tudo, antes de tudo, esse filme ele não se consagra como um filme espírita por algumas razões. Primeiro que eu não acredito em espírita como gênero cinematográfico. Espírita é oriundo do espiritismo,
e faz parte das posturas de um ser humano, de um É cidadão. uma religião. É uma doutrina científica, Ponto. filosófica, consequências Isso. religiosas, etc. Mas acredito que esse tema seja espetacular e é o tema da minha vida, por uma escolha própria de vida e por entender que são fantásticos mesmo essas histórias. E esse é um drama de cunho familiar, mas que tem o seu respaldo na doutrina espírita. Para os amigos que dizem assim, esse tema não é em espírito, eu falo, você nunca leu a Gênese, né? No seu capítulo 18, itens 27, 26, sobre a nova geração, é o finalzinho do Pentateuco. O Kardec tem um texto incrível sobre a nova geração. Então aquilo também é motivo de inspiração para a gente, quando a gente vai falar sobre essa transição planetária que o Divaldo trouxe, né? E aí, que bom que muitas pessoas, a grande maioria entende isso, e entendeu isso, e tem entendido claramente, mas isso também fica como aviso para as pessoas que dizem, olha, isso não é espírita, e enfim, não é para ser, mas vamos conhecer melhor o espiritismo, né? O importante é ter religiosidade, não religião. E a gente está falando de uma história que envolve também questões universais, assim, Sim. A família, como cuidar dos filhos, como lidar com novos filhos, né? É um todo. Exatamente. E isso é uma coisa que é mundial, e essa transição ela vem mexendo com todas as estruturas familiares, íntimas de todo mundo. Então não tem como você falar não essa tem bandeira. Não tem bandeira. Um lugar com quem eu fale que não tenha alguma história para contar a respeito de algum fato de uma criança que saiu daquele conceito de normalidade e entrou num conceito que eles não sabem como enquadrar. Então, Verdade. O filme nasce um pouco da crise dos pais, né? Eu digo que tem uma crise dos pais, que são os pais, os professores, os pediatras, os psiquiatras e os pedagogos não conseguem se entender. Não, né? Cada um. As crianças não conseguem ter diagnósticos fechados com clareza. O aumento da medicação infantil nos últimos 10 anos é da ordem de 1.500%. E a gente está falando de calmante, drogas pesadas para crianças. Não sou contra a medicação quando necessária. Sou absolutamente a favor do conhecimento claro e técnico e não indiscriminado para que se medique uma criança. O filme também é sobre isso. Sim. Né? O filme é sobre as crianças que questionam o modelo educacional absolutamente arcaico. E se as escolas não se renovam, elas não vão conseguir acompanhar o processo de demanda das crianças. Eu não estou falando nem dos professores, que são os heróis. Eu estou dizendo a escola como estrutura, que hoje a estrutura de uma escola tradicional no Brasil, e em vários lugares do mundo, ela está referenciada há 150 anos. É uma escola do século XIX que se vive hoje. Com certeza. Então o filme quer trazer isso tudo e acha que isso pode ser relevante de alguma forma, né? Porque a gente percebe que a criança ela está extremamente acelerada. Então, não pode continuar a passos lentos o ensino. Tem que acompanhar. E, por fim, essas crianças desta geração, com estes potenciais espirituais, com esses potenciais emocionais, elas provocam uma grande reflexão no seio familiar. Sim. Né? Que pais somos nós? Essa é uma pergunta que o filme se faz literalmente. O Murilo Rosa, numa das cenas, o personagem, o filme é com o Murilo Rosa, com a Fernanda Machado e com a Letícia Braga, com uma menina, que eu não sei se ela é índigo ou não, mas ela interpretou absolutamente maravilhosamente uma índigo. Mas em determinado momento ele pergunta que tipo de pais somos nós. E quem tem filho se faz essa pergunta, acho que diariamente. Se eu estou educando corretamente ou não estou educando corretamente os meus filhos. E que tipo de normalidade, que tipo de comportamento eu espero das crianças? Será que eu sei lidar com algum comportamento como hiperativo ou com algum tipo de déficit? Porque uma das coisas que a gente questiona também é essa sopa de letrinhas dos diagnósticos. Você tem certeza que seu filho tem essa disfunção toda? Você tem certeza que seu filho é assim, assado, ensopado?
Porque é óbvio que os diagnósticos podem ser feitos e fechados, etc. É. Mas na hora de cuidar e educar tem que ser diferente, né? Com certeza. É muito fácil você querer seguir A, B, C, mas... Opa! E outra coisa, educação não é algo que tem que ser terceirizado e legado somente para dentro da escola. Quando as pessoas vão para as ruas gritar mais saúde, mais educação, elas estão querendo dizer, em subtexto, mais escola. E educação é um conceito muito mais amplo, né? Ele se estende na escola como um local de transformação do cidadão pelo conhecimento. Mas ele começa no seio familiar. Com certeza. Então, se não houver esse vai e vem da escola com os pais, com a família, eventualmente, não tem educação. Então, ninguém salva ninguém. E o que a gente percebe é uma terceirização absurda do processo educacional dos filhos. Então, a escola que cuide da criança e que eduque a criança, não. Né? A família, seja formada da forma que for, precisa se reintegrar e reavaliar. Então, muitas vezes, a gente percebe que essas crises, as crises na infância, na adolescência, são decorrentes de uma relação absurda e vazia com os pais. Totalmente. Então, não adianta a gente questionar e criticar a nova geração se a gente não olhar para a gente como geração também, né? É isso mesmo. O filme tenta trazer isso, obviamente, de uma maneira leve, de uma maneira de entretenimento. A menina gosta de pintar, né? Então, mas ela não pinta um quadro clássico. Ela joga tinta na parede, literalmente. E é delicioso fazer isso. Isso é tão libertador, em algum momento, que a equipe inteira, durante as filmagens, se divertiu a valer. A gente esgotou o estoque de tintas Wash do Rio de Janeiro. Né? Todas as lojas, a gente comprou tudo. Porque a gente literalmente pintou e repintou uma casa inteira. Que é o processo que ela tem de... Quando ela estava com raiva, ela jogava a tinta com força na parede. Quando ela estava feliz, ela passava a mão na parede. Então, esse processo artístico de se salvar também pela arte, muitas vezes é um processo que é necessário para que os pais entendam o que pode salvar, o que pode ajudar uma criança, né? Com Enfim. certeza. É isso aí. Nós estamos indo para um pequeno intervalo e retornamos já já. Aguarde um instante que voltamos com muito mais pela frente.